Administração financeira da sua empresa. Esse é um dos principais pilares para qualquer tipo de negócio, independentemente do seu porte. E pode acreditar, quando mal trabalhada, a gestão financeira é uma das principais responsáveis pela falência de muitas empresas. Por isso, entenda agora o que é administração de empresa, toda a sua importância e os 8 principais pilares para trabalhar este assunto do jeito certo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é administração financeira? 2. Toda a sua importância e 3. 8 pilares para trabalhá-la do jeito certo. Então vamos lá. 1. O que é administração financeira? Basicamente é um conjunto de ações e procedimentos administrativos para gerenciar bem o dinheiro do seu negócio ou da vida pessoal também. Logo, trata-se de planejar, analisar e controlar todas as atividades financeiras de uma empresa, assim conseguir maximizar os resultados e, consequentemente, os lucros. Do mesmo modo, envolve-se muitas frentes a serem consideradas, como pagamentos, recebimentos de vendas, impostos, registros, enfim. No final, garantir sempre que o negócio tenha dinheiro o suficiente para se manter e investir e crescer. 2. Toda a sua importância. A administração financeira de uma empresa faz com que seja possível controlar e utilizar os recursos de um jeito responsável e coerente, literalmente todos os seus ativos. Assim, sempre haverá fôlego para o negócio se manter saudável e produtivo. Do mesmo modo, será possível reduzir eventuais desperdícios que possam acontecer, seja na produção, em tempo, equipe, enfim. Com isso, os custos serão controlados e até diminuirão quando a gestão financeira for bem feita. Tudo isso sem perder a produtividade e qualidade do trabalho. Além disso, a empresa terá uma estrutura muito sólida. Da mesma maneira, conseguirá fazer com que o seu dia a dia e planejamentos sejam mais assertivos, coerentes e viáveis. Em outras palavras, o seu negócio será robusto para conseguir executar sempre que for planejado. Como resultado, sua empresa conseguirá conquistar resultados sempre, ainda com lucros reais e bastante positivos. Porque tenha sempre em mente, vender muito não significa, necessariamente, que a empresa é lucrativa. Muitas vezes, gestores trabalham de uma maneira errada a administração financeira da sua empresa, e mesmo vendendo muito, eles continuam tendo prejuízo. E é isso que vamos explicar mais pra frente também. 3. 8 pilares para trabalhá-lo do jeito certo. 1. Planejamento e orçamento. O primeiro passo é ter um planejamento e orçamentos adequados e muito bem estruturados desde o início. Como entender a situação atual, identificar possíveis problemas, ameaças e oportunidades, bem como definir onde se deseja chegar. Ou seja, é preciso ter informações como objetivos e metas bem definidas. Eles servirão como direcionamento para que a administração financeira siga e busque todos os dias, seja diminuir custos, controlar melhor os impostos, aumentar a lucratividade geral, enfim. Estratégias que estabelecerão as ações a serem tomadas e trabalhadas, assim conseguir alcançar os objetivos e metas traçados anteriormente. Métricas que servirão como indicadores de desempenho da administração financeira, e assim os gestores entenderão se será preciso realizar possíveis ajustes, ou então que tudo está funcionando conforme o planejado. No final, o planejamento e orçamento bem trabalhado aumentarão o controle geral das finanças da sua empresa, evitando desperdícios, eliminando custos e gastos desnecessários e estruturando o negócio sempre que possível. Ainda, recomendamos que sempre trabalhe mais de um cenário, por exemplo, um otimista, um neutro e um pessimista. Dessa maneira, será possível se preparar ainda mais para possíveis situações que possam enfrentar durante a sua jornada. 2. Ferramentas certas. Além disso, existem diversas ferramentas que precisam ser trabalhadas para ter uma boa administração financeira. No entanto, algumas consideramos até obrigatórias, como fluxo de caixa. Resumidamente, serve como um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros do seu negócio. É o controle de contas a pagar e receber. Com isso, ele indica como será o saldo de caixa para o período projetado.
Em finanças, o fluxo de caixa se refere ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. Além disso, mostrará o controle das atividades do ciclo operacional do negócio. Em outras palavras, são todas as atividades de compra e venda de mercadorias e serviços do negócio, em curto prazo e os seus respectivos pagamentos e recebimentos. Dessa maneira, você terá um controle e gestão mais eficaz, baseadas em números que te ajudarão a tomar decisões no período presente, mas também para o futuro. Então, se quiser se aprofundar sobre fluxo de caixa, o que recomendamos muito, assista nosso vídeo prático. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Capital de giro. Em suma, é o ativo circulante da empresa para arcar com os custos e despesas fixas e variáveis. Ou seja, são os recursos que a empresa dispõe para arcar com suas despesas e custos, independentemente se está gerando lucro ou recebendo recursos de outras fontes. É o dinheiro que vai garantir que a empresa continue sobrevivendo e funcionando enquanto os investimentos ainda não geraram retorno. Em outras palavras, sobreviver enquanto o dinheiro não entra na conta da empresa. O capital de giro representa o quanto o negócio pode disponibilizar para pagar e sanar suas obrigações e contas. Por consequência, isso quer dizer que o capital de giro está diretamente ligado à saúde financeira da empresa. E é por isso que ele é de extrema importância para o sucesso do seu negócio próprio. E também temos um vídeo bem legal sobre o capital de giro. Caso queira conhecer mais sobre esse assunto, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Preço certo. A precificação é algo fundamental e que muitos negócios trabalham de maneira errada. Definir o preço correto dos produtos ou serviços da sua empresa é o que garantirá a lucratividade real. Conforme falamos antes, de nada adianta vender muito se o preço trabalhado seja errado. Assim, a empresa não terá lucro dessa maneira. E muitos pontos são levados em conta aqui, como margens, custos e despesas envolvidos, os impostos, concorrências e mercado atual, enfim. Inclusive, podemos considerar aqui também possíveis descontos ou ofertas que a empresa queira oferecer para os seus clientes. Para os clientes, descontos e ofertas sempre serão ótimos atrativos, mas é preciso avaliar também se, de fato, essas ações serão lucrativas para o seu negócio. Por isso, recomendamos assistir nossa playlist de como definir o preço certo dos seus produtos ou serviços. Caso queira assisti-la, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Formas de pagamento. Um outro ponto que precisa ser considerado é como sua empresa receberá os pagamentos dos seus clientes. Entender este assunto parece simples, mas existem algumas pegadinhas que precisamos ter cuidado. Por exemplo, ao aceitar pagamentos por cartão de crédito, débito ou até Pix é super válido, porém é preciso se atentar bastante com as taxas que as bandeiras e bancos costumam cobrar. O mesmo vale para transferências, boletos, vale alimentação e refeição, enfim. Do mesmo modo, entender os prazos para que o dinheiro dos pagamentos caia na conta da sua empresa é fundamental. Muitos negócios oferecem pagamentos a prazo. Logo, é importante entender também quanto esse dinheiro realmente ficará disponível para a sua empresa. 5. Remuneração. Trabalhar bem a folha de pagamento da sua equipe é extremamente importante também. Entenda profundamente quanto cada colaborador ou colaboradora está ganhando e avalie se é justo ou não. Ou seja, se os membros da sua equipe estão recebendo o que merecem, ou então se não estão performando bem, ou até se estão ganhando menos do que merecem. Do mesmo modo, isso vale para a remuneração dos sócios da empresa. Aqui é um dos pontos críticos porque muitos empreendedores acabam tirando mais dinheiro da empresa do que poderia, e consequentemente a saúde financeira do negócio fica bem prejudicada. Por isso, neste momento é preciso ter muita coerência, sinceridade e responsabilidade. Nunca retire mais dinheiro do que realmente seja coerente e justo. E um assunto que pode ajudar muito a trabalhar de modo assertivo a remuneração dos sócios é o Prolabore, que resumidamente é a remuneração dos sócios que trabalham na empresa. Dessa maneira, recomendamos entender bem este assunto, que em muitos casos é menosprezado pelos gestores. Isso é algo muito perigoso mesmo. Se preferir, temos um vídeo que explica bem o Prolabore. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Impostos e tributações. Ainda muitas empresas não conseguem calcular e planejar os impostos e tributos que precisam ser considerados e pagos, e é preciso ter muito cuidado com eles.
Escolher o perfil tributário da sua empresa é algo bem importante. Caso contrário, se escolher o perfil errado, sua empresa pagará mais impostos do que deveria. Do mesmo modo, trabalhando e planejando bem os tributos, sua empresa estará sempre ciente do que precisa ser pago de modo bem detalhado. Por isso, aqui é interessante ter a ajuda de especialistas, como um contador ou uma empresa de contabilidade, por exemplo. 7. Custos e despesas. Somado a tudo isso, tenha na ponta do lápis todos os custos e despesas do seu negócio, todos mesmo. Dessa forma você entenderá, de fato, o que a sua empresa está gastando, bem como identificar o que pode ser cortado, mas sempre considerando em não perder a qualidade de entrega do seu negócio. E entender a diferença entre custo e despesa é bem importante. Por isso, caso queira saber como fazer isso, assista nosso vídeo sobre este tema. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 8. Investimentos. Por fim, para uma empresa crescer, é preciso investir, seja em pessoas, equipamentos, estrutura, oportunidades, enfim. No entanto, antes de investir, estude bem o quanto é possível investir no momento. Caso não tenha dinheiro em caixa para isso, depois de tudo que falamos até aqui, não tem problema. É possível planejar este investimento para um momento mais oportuno, ou então encontrar outras alternativas viáveis. Muitos negócios procuram empréstimos e financiamentos. Caso opte em seguir este caminho, tenha muito cuidado e estude de fato se a sua empresa conseguirá honrar com os seus compromissos sem prejudicar a saúde financeira, combinado? Viu como ter uma boa administração financeira é um pilar muito importante para conseguir ter sucesso, não só no futuro quanto no presente mesmo? Desse modo, seu negócio conseguirá se desenvolver de maneira saudável e constante, assim tornando-se bem competitivo no mercado e atrativo para os seus clientes todos os dias. Então, se quiser dicas de como ter uma ótima gestão financeira empresarial, assista nosso outro vídeo que mostra isso de uma forma bem prática. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é administração financeira? 2. Toda a sua importância. E 3. 8 pilares para trabalhá-lo do jeito certo. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.